Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos meditar numa história muito interessante. E o título da nossa mensagem essa noite: Vivendo o Extraordinário. Já teve 3 pessoas aí que já tomou posse do extraordinário de Deus para a vida dela. Quem quer viver o extraordinário de Deus aqui? Dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem algo para fazer na nossa vida, na nossa história. Eu creio que o Senhor tem algo grandioso para fazer em nós e através de nós. Nosso Deus é um Deus que vai além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Nosso Deus, Ele vai além daquilo que nós podemos pedir a Ele. Eu tenho certeza que a Igreja Conviva tem vivido algo extraordinário. Nós temos vivido isso. Talvez você não tenha percebido e talvez você não se sente parte disso, é porque você está enxergando as coisas de forma errada. Mas eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas e aquilo que Ele tem feito é muito além daquilo que imaginamos, daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. É infinitamente mais daquilo que temos a capacidade de pedir a Deus. Inclusive está chegando o mês de agosto. Nós vamos ter a nossa conferência infinitamente mais. Eu encorajo você a não perder. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui no mês de agosto. 3 anos de Igreja Conviva. E quando eu começo a imaginar isso, a pensar sobre isso, só foram 3 anos. Cara, 3 anos. 3 anos que o Senhor virou uma chave. 3 anos que o Senhor começou a fazer infinitamente mais. 3 anos que, se é assim que eu posso dizer, que a nossa vida virou de cabeça para baixo. E que Deus começou a chacoalhar a gente. E que Deus começou a fazer grandes coisas. Que Deus nos fez como uma uva. Ou como uma azeitona. Né? Para você poder saborear um suco de uva concentrado, gostoso, a uva precisa passar por um processo, né? A uva ela é esmagada. A azeitona, para a gente ter ali o azeite, poder usar o azeite, desfrutar do azeite, a azeitona tem que passar por um processo também de esmagamento, né? Para ser extraído ali o azeite. E eu creio que 3 anos que o Senhor está nos esmagando. Você pode dar glória a Deus por isso? 3 anos que o Senhor está nos esmagando, nos espremendo. Porque só tem como viver algo extraordinário quando a gente é apertado. Só tem como ter o azeite extra virgem, né? Quando ele passa por um processo de esmagamento. E eu acho que é isso que a Igreja Conviva está vivendo. Talvez você está olhando só para os resultados, né? Talvez você olhe aqui hoje, tem tanta gente que chega aqui hoje e fala: nossa, pastor, que igreja maravilhosa. Eu falei: irmão. Você não tem ideia do processo, você não tem ideia do que a gente passa no dia a dia, das lutas, dos desafios, dos gigantes que se levantam para viver o extraordinário. Então talvez você está aqui hoje, e hoje é um dia ordinário. Hoje é um dia comum. Mas são nos dias comuns. É no dia ordinário que a gente precisa se apropriar daquilo que Deus tem para nós e viver coisas extraordinárias. Então eu creio que se você ainda não está vivendo algo extraordinário da presença do Senhor, eu creio que depois dessa noite aqui, depois dessa quarta-feira profética, você, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que envolve a sua vida, você vai começar a viver, experimentar algo extraordinário na presença do Senhor. Você vai receber algo de Deus nessa noite aqui, nessa quarta-feira profética, e você vai começar a ver o extraordinário batendo na sua porta, na sua casa, na sua família. Se você recebe, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Mas eu posso dizer isso com toda certeza que nós estamos vivendo isso, porque, gente, quantas pessoas
estão testemunhando de algo lindo, maravilhoso que Deus está fazendo. Quantos testemunhos, quantas vidas estão sendo alcançadas, quantas famílias restauradas, quantos milagres estão acontecendo, quantas pessoas curadas. Talvez você não tenha ideia, mas alguém que está aqui dentro hoje, está aqui hoje porque Deus fez um milagre, está aqui hoje porque está vivendo algo extraordinário. Talvez, aquilo que talvez para você hoje é tão pequeno, sabe? Talvez para você hoje, numa quarta-feira profética comum, você está aqui hoje, vivendo a sua vida de forma tão comum. Talvez você não tenha noção que tem alguém aqui hoje, e que para essa pessoa foi num culto como esse, que ela recebeu uma revelação de Deus, que ela recebeu o cuidado de Deus, que ela recebeu um abraço diferente, que ela recebeu um toque diferente, que ela recebeu uma palavra que transformou a vida dela. Talvez você não tenha noção, talvez para você hoje é um culto normal, mas para muita gente aqui dentro hoje, essa pessoa sabe muito bem o que significa uma quarta-feira profética. E é por isso que essa pessoa está vivendo algo extraordinário. É porque ela decidiu viver momentos comuns, ordinários. Ela decidiu se posicionar em momentos comuns e ordinários, como uma quarta hoje, para viver o que Deus tem para ela. Eu dou toda a glória ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Deixa eu falar algo para você, antes de começar a falar qualquer coisa sobre vivendo o extraordinário. Viver o extraordinário não tem a ver só com coisas materiais. Viver algo extraordinário vai muito além daquilo que a gente pode tocar. Viver o extraordinário vai muito além daquilo que a gente pode segurar nas mãos. Viver o extraordinário é viver uma nova estação aqui dentro do coração. É viver coisas tão pequenas, tão simples, talvez tão insignificantes, mas viver de forma intensa, com gratidão no coração. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, porque talvez você veio aqui nessa noite como um culto comum, e está tudo bem com isso. Eu quero começar dizendo isso, que viver o extraordinário é viver coisas tão pequenas, tão simples, tão cotidianas, mas de forma intensa, com gratidão no coração. Eu queria, onde você está agora com seus olhos fechados, sentado no seu lugar, você agradecesse a Deus por coisas tão simples. Agradeça ao Senhor. Porque viver algo extraordinário começa com aprender a agradecer a Deus nas coisas comuns e ordinárias da vida. Agradeça a Deus pela tua cama, agradeça a Deus pelo teu chuveiro quente. Agradeça ao Senhor porque você teve uma refeição hoje. Agradeça ao Senhor porque você tem um carro para andar. Talvez não é o carro do ano, mas é um carro que o Senhor te deu. Você tem uma roupa para se vestir, você tem uma coberta para se cobrir à noite, você tem uma casa. Você tem uma blusa para vestir. Talvez tem tanta gente na rua atrás de uma blusa, atrás de um cobertor, e você tem algo ordinário, algo simples. E talvez você ainda não acessou o extraordinário porque talvez você não aprendeu a ter gratidão naquilo que é simples. Talvez hoje você está vivendo algo tão grandioso que um dia era extraordinário para você, mas porque você está vivendo isso se tornou comum para você. E isso se tornou ordinário para você. E talvez você se esqueceu de que lá atrás você pedia algo tão extraordinário para Deus. Deus fez algo tão extraordinário que hoje se tornou ordinário. Hoje se tornou comum para você. O que você está vivendo, na estação que você está vivendo, no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa, na sua família, o seu casamento, os seus filhos. Talvez era algo tão extraordinário para você no passado, mas hoje virou tão ordinário. Aprenda a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele. Fala: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pelas coisas tão pequenas que o Senhor faz. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo fôlego que há em nossos pulmões. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós levantamos hoje pela manhã. O Senhor nos sustentou durante esse dia. E hoje nós estamos aqui nessa quarta-feira comum.
prontos para ouvir uma palavra, prontos para adorar o Senhor, prontos para receber algo da parte do Senhor. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, obrigado pelo nosso trabalho, Senhor. Obrigado pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos. Que o Senhor nos ensine a ter gratidão naquilo que é pequeno. Que o Senhor nos ensine a olhar para aquilo que é ordinário, para aquilo que é comum. E ter gratidão, Senhor, nas coisas que para nós se tornaram comuns. Que talvez nós passamos os dias, os meses, os anos. E talvez isso se torne tão comum que nós esquecemos de te agradecer, Senhor. Pai, a tua palavra vai ser pregada aqui agora, Senhor. É a tua palavra, não é a minha mensagem, não é a minha palavra, é a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo sobrenatural aqui nos corações essa noite. Eu tenho certeza que nós vamos nos alimentar. Eu tenho certeza que nós vamos abastecer a nossa fé. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo poderoso aqui nessa noite, nessa quarta-feira profética, em nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Fala conosco, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te sentir, Senhor, nessa quarta-feira profética. Em nome de Jesus, todos dizem amém e amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, ó. Certo dia, um dia comum, um dia ordinário, um dia que talvez a esperança se foi na vida de alguém. Diz assim, ó, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Versículo 20 diz assim, ó. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aqueles homens ainda não tinham revelação de que Jesus era o próprio Deus. É por que eles estavam falando assim. Aí versículo 21 diz assim, ó, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, olha só o que diziam. Hoje vimos coisas extraordinárias. Uau! Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa semana ainda, esse ano de 2025 ainda, você verá, você viverá
coisas extraordinárias na sua vida. Você viverá coisas extraordinárias na sua casa. Você viverá coisas extraordinárias no seu coração, nas suas emoções. Você viverá coisas extraordinárias aonde o Senhor te levar. Você viverá coisas extraordinárias em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Você está na quarta-feira profética. Tudo aquilo que nós declaramos aqui essa noite é um decreto. Eles falaram, hoje vimos coisas extraordinárias. O título da nossa mensagem é Vivendo o Extraordinário. Jesus, ele está pregando numa casa comum. O texto diz que é uma casa comum, com pessoas comuns. Uma casa ordinária, nada de extraordinário tinha ali. Pessoas ordinárias, nenhuma pessoa extraordinária. Estava ali com Jesus. E o que o texto diz é que veio pessoas de todos os lados. Tinha gente de tantos lugares ali e aquela casa estava abarrotada de gente. E aí Jesus vem de uma série de milagres que foram acontecendo. Jesus, ele expulsou demônios, curou pessoas e ele estava naquela casa pregando e aí tinha pessoas ali ouvindo Jesus pregar. E a história termina com essa frase, hoje vimos coisas extraordinárias. O que é que essas pessoas estavam querendo dizer? Eu nunca vi algo igual. Isso que aconteceu hoje não é comum. Um homem perdoar pecados e fazer um paralítico andar. Isso não é algo comum. E quando a gente vai para o dicionário, extraordinário significa o que foge do usual, o que foge do previsto, que não é ordinário, que é fora do comum. Extraordinário no dicionário também diz assim que algo que não é regular, fora do estabelecido, fora das medidas, fora daquilo que a gente pode tentar prever. Extraordinário vai além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. E aí existem também alguns sinônimos de extraordinário, que poderíamos dizer inacreditável. Extraordinário tem a ver com aquilo que é admirável, aquilo que é espantoso, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é fabuloso, aquilo que é fenomenal, aquilo que é grandioso demais, aquilo que é inacreditável, aquilo que é incrível, indizível, sensacional, inimaginável. São sinônimos também de extraordinário. E talvez, faz muito tempo que você não vê algo desse tipo acontecer na sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você está na quarta profética. E normalmente, irmão, aquilo que acontece na quarta-feira profética não é comum, não é ordinário. É algo extraordinário que nós estamos experimentando na presença do Senhor aqui. Então eu tenho fé de que o seu coração pode ser ativado de uma tal maneira aqui nessa noite, que você pode começar a viver algo dentro do seu coração como você nunca viveu antes. Que você pode sentir algo na presença do Senhor como você nunca sentiu antes. E talvez você pergunta, como, pastor? Como viver o extraordinário então? Primeiro, identifique o problema. Repita comigo, identifique o problema. Olha só, quem aqui gosta de problema? Ninguém gosta de um problema, irmão. Todo mundo foge de problema, é verdade ou não é, gente? Se a gente puder fugir, a gente foge. Mas primeiro ponto para a gente viver o extraordinário é identificar os problemas que estão nos rodeando. Quando aqueles homens, ou como o texto diz, quando aqueles 4 amigos chegaram naquela casa, eles se depararam com mais um problema. Já existiam vários problemas na vida daquele homem. Imagina comigo um paralítico. Um paralítico, ele tem vários problemas. Ele tem dificuldade de acesso. Ele tem dificuldade de socializar.
Ele tem dificuldade com ele mesmo, provavelmente. Mas eu que não sou paralítico, tenho dificuldade comigo mesmo? Tenho os meus dilemas? Tenho as minhas crises internas? Imagine um paralítico. Alguém acamado, alguém que não tem mobilidade. Então vamos ser sinceros. Ele tinha vários problemas. Uma lista de problemas que talvez a gente não consiga nem expor aqui nessa noite. Mas ele já tinha vários tipos de problema. E agora que ele conseguiu 4 amigos para levar ele diante de Jesus. Porque ele sabia que Jesus é a solução dos problemas. Ele sabia que provavelmente se ele se encontrasse com Jesus, algo novo ia acontecer. E talvez, queridos, talvez ele nem quisesse ser curado. Talvez ele só queria ter a oportunidade de estar diante de Jesus. Mas é óbvio, Jesus tinha poder para curá-lo, então ele provavelmente queria estar diante de Jesus para receber a tua cura. Mas ele tinha vários problemas. E então ele estava indo diante da solução dos seus problemas. Jesus, é simples. Se eu estiver diante de Jesus, Ele vai resolver o meu problema. E aí o que aconteceu? Aqueles 4 amigos carregando aquele homem, chega naquela casa, a casa está lotada. Está cheia de gente. Não dá nem para entrar na porta. Eu acho que eles nem viram a porta, nem a janela. Eu acho que tinha gente pro lado de fora, assim, ó. Tinha uma multidão de gente lá. E aí eles estão mais uma vez diante de um problema. Está lotado, não dá para entrar. Se não dá para entrar alguém que tem mobilidade, imagine entrar com um paralítico em cima de uma maca. Esquece. Então existe ali uma limitação. Existe ali uma escassez de possibilidades. E talvez essa seja a sua vida hoje. Diante dos problemas, diante de tantas coisas, diante dos gigantes, talvez esteja assim. Você se sente paralisado, você se sente um paralítico, você se sente limitado, você se sente escasso de possibilidade. Talvez você olha para um lado, você vê problema, você olha do outro, você vê problema, você olha para trás, você vê problema, você olha para frente, você vê problema. Para todo lugar é problema. E sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Identifica o problema. Sabe por quê, gente? Tem gente que tem tanto problema que ele já não sabe nem falar quais são os seus problemas. Já conversou com gente assim? Qual é o seu problema, irmão? Ah, não sei nem por onde começar. Não, mas me fala. Ah, olha, já é tanto que eu já nem sei. É tanta coisa que eu já nem sei qual que é o meu problema. Qual que é a minha dificuldade? É tanta coisa que eu já nem sei mais quais são os problemas da minha vida, da minha casa, da minha família, de tanta coisa. Eu olho para o meu trabalho, é problema. Tá, mas fala qual que é o seu problema. Qual é o problema do seu trabalho? E aí talvez a pessoa não sabe identificar. E aí no versículo 19, no capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó, não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, eles identificaram, temos um problema, mais um. Como é que a gente chega perto de Jesus? Então você consegue imaginar a cena desses homens, chegando naquela casa, carregando um paralítico, que já não é fácil, e tentando entrar naquela casa até chegar em Jesus? Eles tinham um problema, mais uma vez, tinham um problema diante deles. E com certeza no meio daquela multidão tinha, o que é que vocês estão fazendo? Não, vocês não vão entrar aqui não. Não, pode esquecer, eu estou na fila, eu estou na frente. Eu não vou abrir caminho para um paralítico. Tira esse paralítico daqui. Porque nós não vamos abrir caminho para ele. Não tem espaço para vocês. Eu consigo imaginar aquela casa abarrotada e esses tipos de palavras acontecendo. Mas sabe o que acontece? Eles não desistiram. Eles identificaram o problema. E eles viram. Além de todos os problemas que a gente já tem, tem mais um. A casa está cheia, está lotada. Não dá para ver Jesus.
E a gente tem que chegar lá diante de Jesus para ver se um milagre acontece, para ver se algo extraordinário acontece. Eles podiam simplesmente olhar para o paralítico e falar assim: olha, cara, o que a gente pôde fazer, a gente fez. Vamos ficar aqui fora aqui para ver, de repente, se Jesus sai aqui e te enxerga aqui, cara. Eles podiam ter pegado aquele problema e ter identificado o problema e feito isso. Mas o texto nos ensina que eles não desistiram. Sabe por quê? Porque desistir é comum. Desistir é comum. Mas criar soluções para os seus problemas é extraordinário. Jesus trouxe você aqui nessa noite. Ele está falando assim para mim e para você. Você está diante de um problema? Você está diante de uma dificuldade? Se você desistir, você está sendo igual a todo mundo. Igual a maioria. Se você desistir, isso é comum na vida de muita gente. Ah, deixa para lá. Deus não se importa comigo. Para que eu vou na quarta-feira profética? Eu prefiro ficar em casa, descansando do trabalho. Eu prefiro ficar em casa, jantar, ir para frente da televisão, sentar no sofá, ligar na Netflix e ficar na minha série. Por quê? O que vai resolver o meu problema ir para a igreja Convivo na quarta-feira profética? E essa história nos ensina que desistir era o comum. Poxa, está cheio demais, não dá para entrar. Ah, deixa quieto, vamos voltar para trás. Mas criar soluções é algo extraordinário. Sabe por quê, queridos? A criatividade vem do Deus Criador. E ela precisa ser praticada. Eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai começar a liberar sobre você no seu dia a dia, nos dias ordinários, nos dias comuns. O Senhor vai derramar habilidade sobre você, para você identificar os problemas que estão diante de você, estão diante dos seus olhos. E o Senhor vai trazer uma habilidade para o seu coração, para identificar esses problemas e trazer soluções, não da terra, soluções não comuns, mas soluções dos céus, soluções extraordinárias para os seus problemas, para as suas dificuldades, para aquilo que está diante de você. Se você recebe isso, aplauda ao Senhor, glorifica o nome de Jesus, porque isso precisa de fé. Grandes homens que alcançaram sucesso na vida, não foi porque eles não tinham problemas. Grandes homens que alcançaram sucesso na vida porque eles estavam diante de um problema. E agora eu preciso achar uma solução. O problema, mais um problema, é que a gente quer viver coisas extraordinárias, mas quer continuar tendo uma vida comum, ordinária. A gente quer ter resultados extraordinários na nossa fé, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso negócio. A gente quer ter resultados extraordinários, mas continuar dando passos comuns, achando soluções comuns, achando que os problemas vai se resolver sozinho. Então talvez aquilo que para você hoje é apenas um problema, talvez seja a oportunidade de você viver algo extraordinário na presença do Senhor. O Senhor trouxe você aqui nessa quarta-feira profética para ministrar o seu coração. Aquilo que para você é um problema, para Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, é a oportunidade perfeita para fazer um milagre na sua vida e na sua história. Era o que estava acontecendo na vida daquele homem paralítico, com seus 4 amigos segurando ele. Então eu quero encorajar você, não desista em meio aos problemas, identifique quais são os seus problemas e peça sabedoria a Deus para como solucionar, para como achar uma saída para os seus problemas. Não desista diante dos problemas, não desista diante dos obstáculos.
Mas peça a Deus sabedoria. E aqueles homens tiveram sabedoria. O que nós vamos fazer? Não, nós vamos abrir o teto. O quê? Não, vocês ficaram loucos. Não, acha outra solução. Essa não. Não, nós vamos abrir o teto. Não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão aqui no chão. Aí vocês então vão dar um jeito de levar esse paralítico lá no teto da casa. Vocês vão dar um jeito de abrir o teto da casa e descer ele na frente de Jesus. É isso mesmo? É. É a solução. Eles identificaram um problema e pediram uma solução extraordinária para Deus. Eu tenho certeza que por aqueles homens ali, comuns, cheios de problemas na vida, essa solução não veio do coração deles. Essa solução não veio do nada, do além. Eu tenho certeza que a solução desses homens de abrir o teto e descer aquele paralítico no meio daquela multidão diante de Jesus, foi uma solução do céu. Porque nós já sabemos o resultado. Então talvez aquilo que você está chamando de problema hoje, eu quero que você enxergue nessa noite, Senhor, eu estou diante de um problema, de uma dificuldade, e esse é o cenário perfeito para que o Senhor, o soberano, o poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que pisou aqui, morreu numa cruz por mim, ressuscitou ao terceiro dia, o Deus que a morte não pôde vencê-lo, você pode dar uma solução para que eu possa resolver esse problema, Senhor. Só você pode. Eu já tentei de tudo, eu já imaginei de tudo, mas só o Senhor pode dar a solução para o meu problema. Quem crê nisso nessa noite? Segundo, para viver algo extraordinário, para viver o extraordinário, busque a presença de Jesus. Repita comigo, busque a presença. É necessário buscar a presença. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite, Igreja Conviva, quarta-feira profética? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos diante da presença do pastor Rafael? Não. Você está diante da presença do melhor cantor do Brasil? Kleber de Paula? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em busca da presença. Depois que você identifica que tem um problema ou vários problemas, você não crê que a solução está em outro lugar, a não ser na presença de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer buscar soluções primeiro em tantos lugares. A gente quer falar com tanta gente. A gente quer a presença de tanta gente. A gente quer buscar a presença de tanta gente. A gente fala para o vizinho, a gente fala para o colega de escola, a gente fala para o colega de trabalho, a gente fala nas redes sociais. A gente posta o problema. Mas a gente não faz uma coisa: buscar a solução na presença. Pode reparar, quem está vivendo algo extraordinário é porque entendeu que é na presença, é diante de Jesus que eu tenho a solução dos meus problemas. Então é primordial buscarmos a presença de Deus, buscar a presença e não o milagre, irmão. Entenda isso. Talvez você já identificou os seus problemas e você está aqui nessa noite em busca de um milagre. Olha só, Jesus está dizendo para mim e para você aqui, ó. Você não pode vir buscar um milagre, você precisa vir buscar a presença. Porque quando você busca a presença, eu te dou um milagre. Aqueles homens, eles sabiam que estando eles na presença de Jesus, Jesus seria a solução para tudo. Eu acho interessante que quando aquela maca desceu diante da presença de Jesus, Jesus não perguntou como em outras histórias. Jesus não perguntou assim, ó, o que queres que eu te faça? Jesus já perguntou isso para muita gente. Mas aí na história, o que é que Jesus fala com esse homem? O que Jesus fala com esse homem, pastor? Nada. O que é que esse homem fala com Jesus? Nada. Porque ele só está diante da presença. Irmãos, tem momentos que talvez você não sabe nem o que dizer na presença.
Você não sabe nem o que falar na presença. Talvez você está aqui na igreja, você está na presença do Senhor, você não tem nem palavras. Mas você tem que ter convicção de uma coisa. Eu nem sei o que dizer para Jesus. Talvez eu não estou ouvindo nem Jesus falar nada para mim. Mas de uma coisa eu sei. Eu estou diante da presença do meu Deus que é poderoso. Eu estou sem palavras, eu estou sem reação, mas eu estou diante da presença. Sabe por quê? O seu milagre é uma consequência da sua vida na presença. Então talvez você está querendo viver algo extraordinário sem buscar a presença. Aqueles homens estavam dispostos a fazer qualquer coisa para estar diante da presença de Jesus. Eles não mediram esforços para estar diante da presença de Jesus. Então, como eu vivo algo extraordinário, pastor? Busque a presença de Jesus. É na presença dele que você tem as respostas. O problema é que você quer viver uma vida extraordinária, mas já abandonou a vida de oração. Você já não ora mais. Você já não busca mais. Você já não tem a conexão com Deus. A semana passa todinha e você não abre a sua boca para falar com Deus. E essa história está nos ensinando que aqueles homens fizeram qualquer coisa para estar diante da presença. O que é que você precisou fazer para estar aqui nessa noite? Você só tomou seu banho, entrou dentro do seu carro e veio dirigindo em Nova Odessa, que não leva talvez 10 minutos, talvez o lugar mais longe para estar aqui em Nova Odessa. Aqueles homens fizeram de tudo. De tudo. Como nós aprendemos domingo, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, nessa noite você não está diante da presença do pastor. Você está diante da presença de Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo está aqui nessa noite. Então, para viver algo extraordinário, busca a presença de Jesus. Terceiro, para viver algo extraordinário, tenha amigos de fé. Repita comigo, eu preciso ter amigos de fé. Tem um amigo de fé perto de você? Pega na mão dessa pessoa, pega no braço dela, chacoalha ela aí e fala assim, ó, você é minha amiga, você é meu amigo de fé. Tamo junto até o fim. Se tiver alguém sozinho aí perto, irmão, fala para ela, vira para alguém que está aí perto de você. Isso, ó, tem gente atrás, tem gente lá do outro lado. Fala assim, ó, nós somos amigos de fé. Fala para ela, eu tenho um amigo de fé, você não está sozinho. Olha só o que essa história nos ensina. Que tem muita gente paralítica ainda, paralisado ainda, na fé, porque não tem amigos de fé. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quem aqui foi para a igreja porque alguém te convidou? Levanta a mão. Alguém te convidou. Alguém lá falou, vai para a igreja. Não, fica a mão levantada, lá no alto. Isso. Olha só. Alguém te convidou para ir para a igreja? Eu posso arriscar que 50%, talvez as pessoas, mais de 50%, chegaram na igreja porque alguém falou da igreja. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem veio sozinho para a igreja? Levanta a mão. Sozinho. Ninguém te convidou, ninguém fez. Ué, mas peraí, a outra metade... Eu fiz a pergunta, teve um monte de gente que ficou assim. Aí agora eu fiz, quem veio sozinho? Continua assim? Então eu entendi. Eu vou fazer de novo a pergunta. Quem aqui veio porque alguém chamou, alguém falou, alguém... Levanta a mão. Aí, ó, a maioria, gente, a maioria. Agora, quem veio sozinho? Levanta a mão. Isso, veio sozinho. Tá, mas a partir do momento que você veio sozinho, você permaneceu sozinho na sua caminhada de fé? Não. Porque é impossível você viver uma vida extraordinária sozinho. Para você viver uma vida extraordinária, você precisa contar com amigos. E talvez esses amigos não é com quem você cresceu lá desde a sua infância. Porque talvez eles estão mais paralíticos que você. Mas é você buscar em Deus novas amizades, novas conexões. Pessoas que Deus mandou
para que você pudesse viver uma vida extraordinária na presença de Deus. E posso te falar, tem pessoas que é como um embrulho. Já viu aqueles presentes que estão embrulhados num embrulho comum, ordinário, que talvez você pense assim, será que essa pessoa tem alguma coisa de bom para me oferecer? Será que essa pessoa pode ser usada por Deus para me conectar em Deus, para que eu possa viver algo extraordinário em Deus? Deixa eu falar algo para você. Deus é especialista em usar pessoas ordinárias e comuns. Uma situação que você nem imaginava, Deus usa uma pessoa comum, cara. Deus usa uma pessoa que você jamais imaginava na sua vida, que seria um canal de bênção para você viver o extraordinário na presença dEle. Quem concorda comigo? Diga amém. Então talvez você pense assim, eu sou comum demais, eu sou ordinário demais, né? Ordinário virou até xingamento, né, seu ordinário. Eu sou simples demais, eu sou comum demais. São essas pessoas comuns. São essas pessoas do dia a dia. São essas pessoas que talvez você menos espera. Que é um presente de Deus na sua vida, para liberar você, para conectar você, para viver algo extraordinário na presença de Deus. Se esse paralítico não tivesse esses amigos, talvez ele nunca teria vivido algo extraordinário. Então sabe por que tem muita gente talvez que não viveu algo extraordinário ainda? Estão paralisadas porque talvez estão sozinhas, isoladas. Não se abre para estar perto de pessoas de fé. Se isolaram no seu mundo. E aí então ela olha para alguém, ela olha para alguém ordinário, alguém comum, e ela não pensa que é que essa pessoa comum tem algo extraordinário dentro dela. E aí no versículo 19, o texto diz que subiram ao terraço e baixaram a sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Então olha só, deixa eu perguntar para você, com quem você tem andado? Com quem você tem convivido? Igreja Conviva. Essas pessoas que você tem andado, convivido, são pessoas que te levam para diante da presença. São pessoas de fé que acrescentam algo na sua vida. São pessoas que te levam para o bom caminho. Porque é o que o texto está nos ensinando, que nós precisamos andar com pessoas que nos ajudam, que nos quer ver bem, mas que principalmente que nos aproxima de Deus. Você precisa estar perto de pessoas que te aproximam de Deus. E talvez seja esse o problema, por isso que você está vivendo uma vida ordinária até aqui. É porque você está vivendo com as mesmas pessoas. Você está no mesmo ciclo de amizade. Você não se abre para novas amizades. Você não se abre para se conectar com pessoas de fé. Você não se abre para se conectar com pessoas da igreja. Você vem para a igreja, você senta, assiste o culto e talvez você chega, depois começa e vai embora antes que termina. Por quê? Para ninguém falar comigo. E você está perdendo grandes amigos de fé que Deus tem para você na caminhada. Aí talvez você pense assim, não pastor, mas é que eu já fui muito ferido, já fui muito passado para trás. Então irmão, se você está com essa ainda, se você está falando das feridas do passado ainda, se você está arisco por causa das feridas do passado, porque a igreja que você viveu no passado, a igreja te machucou, a igreja te feriu, então agora eu quero só uma igreja que eu vou, sento, escuto a palavra, vou embora e não falo com ninguém. Então se acomode com a sua vida ordinária. Porque para viver uma vida extraordinária, você precisa se abrir e se conectar com pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Deixa eu falar para você, mais do que Deus colocar alguém no seu caminho, peça para Deus colocar você no caminho de alguém. E talvez esse seja o problema. Talvez você está esperando demais alguém cruzar o seu caminho para ser esse amigo de fé,
Começa você sendo esse amigo de fé na vida de alguém. Começa você olhar para os paralíticos que estão perto de você. Começa você olhar para aquelas pessoas que estão paralisadas, que estão enfermas, que estão precisando de ajuda. Começa você a carregar essa maca, irmão. Começa você. Seja esse amigo de fé. Nós sempre vamos precisar dessas pessoas que nos ajudam, mas também você precisa ser alguém que ajuda alguém. Você precisa de alguém que te carrega quando você precisa, mas você também precisa ser alguém que carrega alguém quando ela precisa. Nós precisamos andar de perto de pessoas assim. E aí tem pessoas que não estão vivendo o extraordinário porque fecharam o seu coração para se relacionar com pessoas que podem ser resposta de Deus na sua vida. Eu quero encorajar você nessa noite. Seja a resposta de Deus na vida de alguém. Talvez o extraordinário na vida de alguém depende de você, do seu posicionamento. Talvez a sua casa ainda não está vivendo algo extraordinário, porque você tá esperando todo mundo dentro da sua casa ter um posicionamento. Seja você o posicionamento que a sua casa precisa. Seja você fazer aquilo que a sua casa precisa. E sabe de uma coisa, queridos? Não ajude quem precisa. Ajude quem quer ajuda. Não perca o seu tempo tentando ajudar pessoas que precisam de ajuda. Sabe por quê? Tem muita gente que precisa de ajuda, mas que não quer ajuda. Mas se conecte com pessoas que querem a sua ajuda e precisam da sua ajuda. Começa a carregar a maca de alguém, até ver essa pessoa vivendo algo extraordinário, até ver Jesus fazendo um milagre na vida dela. Se conecte com pessoas de fé. Se conecte com pessoas que vão ampliar a sua fé, que vai fazer você viver o extraordinário e você também vai fazer com que essas pessoas vivam o extraordinário. Então, gente, eu nunca vi alguém viver algo extraordinário sozinho. Se você está andando sozinho demais, isso não é culpa das pessoas. É você que não se abriu para se conectar com essas pessoas. Toda vez que você ver alguém que está vivendo algo extraordinário, é porque essa pessoa contou com pessoas desde lá de trás que foram ajudando ela a chegar onde ela chegou. Porque talvez sozinho você chega mais rápido, mas juntos você vai mais longe. Imagina para esses homens. Talvez esses homens que estavam carregando a maca do paralítico, eles também queriam ver Jesus. Eles também queriam estar na presença de Jesus. Eles também talvez precisavam de algo. E era muito mais rápido se eles deixassem lá o paralítico lá. Falaram, não, vamos gente. É muito mais rápido. É muito mais rápido você ir em direção aos propósitos de Deus para a sua vida, aos seus sonhos, ao seu propósito, se você vai sozinho. É muito mais rápido. Mas talvez, se aqueles homens não tivessem pegado o paralítico e levado junto com eles, eles não teriam visto algo extraordinário, como o texto diz. Então talvez você não tenha vivido algo extraordinário porque você está andando sozinho demais. Para viver o extraordinário, precisamos ter amigos de fé. São eles que te aproximam de Deus e te lembram do seu propósito. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eles não te abandonam, mas eles têm coragem de ficar com você, de permanecer com você até o fim. Seja essa pessoa na vida de alguém. Quarto, como ter uma vida como viver o extraordinário? Tenha fé acompanhada de ação. Repita comigo, fé mais ação. São duas coisas que andam juntas. Nós precisamos de uma fé operante. O texto diz que Jesus viu a fé deles.
Porque Jesus viu a fé. O que Jesus estava vendo ali era uma ação correspondente à fé. Então a gente tem que parar de mistificar. Jesus não viu só a fé interna do coração deles, mas viu uma atitude deles. Jesus olhou e falou assim, não é possível, cara. Não é possível que eles vão colocar esse paralítico em cima de um telhado, abrir o telhado e descer com ele aqui. Não é possível. Jesus viu uma ação. Então fé precisa ser acompanhada de ação, porque fé sem obras é uma fé morta. Sabe por que talvez você ainda não viveu algo extraordinário na sua vida? Porque você talvez tenha até fé, mas você não tem ação. Você não tem uma ação correspondente à sua fé. Você não tem obras. Então Jesus viu a fé em ação. Jesus viu o telhado aberto. Jesus viu o esforço daqueles homens. Jesus viu um paralítico descendo do céu. Jesus viu eles fazendo algo. Sabe por quê? Porque Deus nunca irá fazer aquilo que você pode fazer. Sabe por que talvez você não viveu algo extraordinário ainda na sua vida? Porque você está esperando Deus fazer aquilo que é para você fazer. Esses homens podiam dizer, não, vamos esperar aqui em casa. Não vamos, dá muito trabalho carregar você. Se Deus quiser, esse tal de Jesus vai vir aqui te curar. Fica parado aqui. Não tem ação. Então tem muita gente querendo viver o extraordinário, como eu disse, sentado na frente da televisão, assistindo Netflix, no sofá. Não tem ação, cara. Não faz algo para Deus. Então Deus nunca irá fazer aquilo que só você pode fazer. A sua parte é você que faz, Deus não faz a sua parte. Se você não sair da tua casa e vir aqui buscar o Senhor na presença dEle, Ele não vai fazer isso por você. Então, Jesus viu. Aqueles homens trouxeram um paralítico. Aqueles homens falaram, Jesus, até aqui eu fiz o que eu podia. Até aqui nós viajamos com ele, nós carregamos ele nesse sol, nesse deserto, nós trouxemos ele, não tinha como entrar pela porta, a casa estava cheia, nós subimos ele no telhado, nós abrimos o telhado, nós pegamos uma corda, nós descemos ele diante de você. Até aqui a gente fez o que podia. Até aqui a minha parte eu fiz, Jesus. Jesus, mas agora é com você, Jesus. O que é que você podia ter feito até aqui para viver uma vida extraordinária e você ainda não fez? Quais são as suas ações que gerariam uma reação em Deus? Eu creio que Deus pode agir, mas eu creio num Deus também que reage. Eu creio num Deus que Ele reage conforme a fé. Eu creio num Deus que Ele olha para o nosso coração, Ele vê se nós temos fé, e não só apenas fé aqui no coração, mas uma atitude de fé. Então querer viver o extraordinário sem ação, queridos, é um delírio. É um delírio você querer viver uma vida extraordinária sem atitude. É sonho infantil. É igual a criança que fala assim, ó, quando eu crescer, eu vou ser astronauta. Mas não gosta de estudar. Não gosta de pesquisar. Então talvez você tenha buscado uma vida extraordinária, mas você não tem atitude. Irmão, você não estuda, você não ora, você não busca, você não se conecta com ninguém, você não está antenado, cara, mas o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto do meu futebolzinho, do churrasquinho, eu gosto disso aí, eu gosto da minha vidinha lá, mas quer viver algo extraordinário. Ninguém vai viver algo extraordinário sem fé e sem ação. Toda vida extraordinária teve um caminho de fé, de perseverança e de ação correspondente. Sabe por quê? O lugar da entrega é o lugar que o milagre é gerado. O lugar da sua entrega, o lugar onde você busca, o lugar onde você vai, o lugar onde você tem atitude, o lugar onde você está querendo algo em Deus, é o lugar onde o seu milagre, a sua vida extraordinária está sendo gerada.
Então talvez você não está vivendo aquilo que você pensou que você viveria um dia. Talvez um dia Deus prometeu algo para você e você ainda não está vivendo aquilo. Eu estou aqui para dizer para você, tenha fé e tenha uma ação correspondente. Não pare, persista, continue, persevera, vai atrás, ora, busca, jejua, leia a palavra, se conecte com pessoas, busca o Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, algo extraordinário e sobrenatural vai acontecer na sua vida, através da sua fé e da ação correspondente à sua fé. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto você entrega, é nesse lugar que o seu milagre, o extraordinário, é gerado. Quinto e último. Viva o extraordinário sem se esquecer da humildade. Viva o extraordinário sem se esquecer da humildade. O extraordinário para aquele homem era andar. Isso aconteceu. E andar, gente, pelo menos para mim, andar é algo comum. É comum. Você não pensa para andar. Não faz força para andar. É comum. E olha só. Para aquele homem, o extraordinário é algo que é comum para mim e para você. E o que eu acho interessante é que Jesus, no versículo 24, ele diz assim, ó. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Cara, olha só, gente, olha só o que isso nos ensina. Que viver o extraordinário é nunca se esquecer daquilo que um dia era distante para você. Daquilo que um dia você talvez nunca imaginou que viveria. Olha só o que Jesus fala para ele. Levanta, pega a tua maca e vai para casa. Aquele homem, aquele paralítico, assim, eu me levanto e ando, mas pegar a maca e voltar para casa com a maca, não faço isso. Eu vivi com essa maca a vida inteira, Jesus. E a primeira coisa que eu faço quando eu ando é pegar minha maca. Sabe por que Jesus fala isso para aquele homem? Jesus vai falar assim, ó, você a partir de hoje vai viver algo extraordinário, mas leva a maca junto para sua casa, pendura ele na parede do seu quarto, pendura ela na parede do seu quarto, você nunca se esquecer daquilo que um dia era distante para você nunca se esquecer que andar é algo extraordinário. Sabe o que é isso? Humildade. É viver o extraordinário sem se esquecer da humildade no coração. A maca é para ele se lembrar disso. Olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Jesus fez no meu casamento. Olha o que Jesus fez na minha história. Olha o que Jesus fez na minha vida financeira. Talvez aquilo que era extraordinário para você um dia está tão comum. Virou tão ordinário para você, que é como nós começamos. Aprenda a agradecer ao Senhor. Quem não é feliz no ordinário, quem não é grato no ordinário, nunca vai estar satisfeito com o extraordinário de Deus. Sempre vai estar com soberba no coração. Ah, o Senhor fez, agora eu quero mais. Eu quero mais. Você já percebeu? A gente é assim. A gente um dia não tem dinheiro para nada. Aí Deus abre uma porta e a gente começa a ter um pouquinho de dinheiro. O que a gente quer? Quer mais. Quer mais. Aí vai. Aí agora não é só um pouquinho. Aí Deus aumenta um pouquinho mais. Aí a gente trabalha, conquista, tem um pouquinho mais. Aí aquilo que antes você chorava aqui para Deus.
pedindo um pouco de dinheiro. Agora você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Por quê? Porque não aprendeu a ser grato e satisfeito no ordinário. Quem não é grato e satisfeito no pouco, no ordinário, nunca vai ser suficiente o extraordinário de Deus. E talvez seja por isso que você parou de viver coisas extraordinárias. É porque a humildade foi embora do coração. É porque quando você tinha menos, você ajudava tanta gente. Quando você tinha menos, você tinha tempo para ajudar pessoas que precisavam de você. Você tinha tempo para carregar a maca. Mas agora que você vive o extraordinário, você não tem mais tempo para ajudar pessoas. Você não tem mais tempo para vir para a igreja. Agora que Deus te colocou nesse patamar, agora que você está vivendo a vida extraordinária que você sempre sonhou, agora você não tem mais tempo para nada. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para os amigos, você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para carregar a maca de ninguém. Perdeu a humildade do coração. É por isso que Jesus fala, leva a maca junto. Para você nunca se esquecer. Porque o dia que você se esquecer, aquilo que é extraordinário vai virar ordinário para você de novo. Então talvez você está precisando, estou distante de viver algo extraordinário. Não é, talvez você se acostumou com aquilo que Deus fez. E Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer assim, ó, eu já fiz tanta coisa extraordinária na sua vida. É que você se esqueceu. A maca era para lembrar, sabe por quê? Humildade é reconhecer que tudo que você está vivendo hoje não aconteceria sem Jesus na sua vida. E sem pessoas que estavam com você nas horas mais difíceis da sua vida. Eu quero concluir. Vai lá, Jesus. Ajuda. Acalma o coração agora. Eu quero concluir e chamar os músicos aqui. O mais extraordinário nesse texto. Presta atenção aqui, tenta prender sua atenção aqui. O mais extraordinário nesse texto não foi esse homem andar. Como assim, pastor? Sabe o que foi mais extraordinário nesse texto? Põe aqui para mim no telão, por favor. Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. O extraordinário não foi aquele homem andar. Porque tem muita gente andando. Mas ainda não correu para a presença onde os pecados são perdoados. Pode observar que no texto Jesus diz primeiro àquele homem, deitado numa maca, perdoados estão os seus pecados. Deixa eu falar algo para você. A coisa mais extraordinária que já aconteceu na história foi Deus pisando na terra para perdoar os nossos pecados. Então talvez você está assim, ó, eu nunca vivi nada extraordinário. É porque talvez você se esqueceu de onde Jesus te tirou. Nós estávamos condenados no inferno. Estávamos separados de Deus. E a coisa mais extraordinária que já aconteceu nesta terra foi um homem chamado Jesus Cristo pisar aqui e perdoar os nossos pecados, nos livrando de uma vez por todas da condenação eterna. E você está aqui nessa noite. E Jesus está falando para você. Você não consegue ver, você não consegue enxergar o que eu fiz por você. Você está esperando mais o que para viver o que eu tenho para você? Eu já pisei nessa terra. Você nem nascido era. Você ainda estava nos planos de Deus. Ainda nem tinha se concretizado. Você nem existia. E Jesus está falando para nós nessa quarta-feira profética. E eu já estava fazendo algo extraordinário por você. Deixa eu falar para você.
Dinheiro não é problema para Deus. Enfermidade não é problema para Deus. Morte não é problema para Deus. Nada nessa terra é problema para Deus. Sabe o que é um problema para Deus? Um coração em pecado, sem arrependimento, que não reconhece que precisa de Deus. E foi esse o problema que Jesus veio resolver. O próprio Deus decide para o ventre de uma mulher virgem passar 9 meses no ventre de uma mulher, nascer, ser criado por seres humanos. Com 30 anos começa o seu ministério, com 33 ele decide morrer numa cruz por mim e por você, para resolver o problema da humanidade, que é a distância entre o homem e Deus, o problema do pecado. Então deixa eu falar para você, não tem nada mais extraordinário que você possa viver do que entregar de fato o seu coração a Deus, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo é Deus e viver eternamente com Jesus. Não tem nada mais extraordinário do que todos os dias da sua vida você acordar e pensar assim, ó, Deus me ama. Pode dar tudo errado. Eu posso ficar sem dinheiro, eu posso perder o emprego, eu posso perder o negócio, eu posso perder quem eu amo, eu posso ficar sem nada, eu posso ir para a rua, mas uma coisa ninguém pode tirar de mim, é o amor de Deus que habita em mim, é o que Jesus fez por mim naquela cruz, o que Ele fez por mim é extraordinário, ninguém na face da terra seria capaz de entregar a própria vida por mim e por você, mas Jesus, o próprio Deus, decidiu pisar nessa terra, morrer numa cruz de braços abertos, totalmente nu, para que eu pudéssemos novamente ter livre acesso ao Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente pudesse conquistar a vida eterna que tem somente em Jesus Cristo. Esse é o extraordinário de Deus para mim e para você. E mediante isso, Deus tem muito mais coisas, mas se isso não for algo extraordinário para você, se isso não for algo grande para você, se isso não estiver todos os dias no seu coração, cravado no seu coração, nada mais vai fazer sentido. Nada, o seu trabalho não faz sentido, a sua faculdade não faz sentido. Você vai viver a tua vida inteira atrás de dinheiro, você vai viver a tua vida inteira atrás de alguém, para fazer alguém feliz nessa terra. Nada disso vai fazer sentido se você não tiver todos os dias no seu coração, o que Ele fez por mim naquela cruz é extraordinário e para mim é suficiente. Se você entendeu essa mensagem, se você recebe essa mensagem, se você quer viver algo extraordinário em Deus, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Oh Espírito Santo, feche os olhos.